Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E a nossa viagem hoje nos leva ao coração da Alemanha. Hoje eu vou falar de Dresden, na Alemanha. Dresden fica na região da Saxônia, próxima à fronteira com a República Tcheca, e é uma cidade que por muito tempo foi considerada o berço cultural da Alemanha. Tanto é que ela era chamada de a Florença do Elba. Ali as manifestações artísticas, culturais aconteciam com muita intensidade, até o fatídico dia de 13 de fevereiro de 1945, quando ocorreu o bombardeio, que é o tema do nosso programa de hoje. A capital da Saxônia era chamada de Florença do Elba, como eu disse, por conta da influência barroca, ou seja, as construções tinham todo um estilo barroco e eram muito bonitas de se ver. A igreja de Frauenkirch, a igreja de Nossa Senhora, é uma das grandes atrações turísticas de Dresden. A igreja original foi construída entre os anos de 1726 e 1743. O órgão da igreja foi inaugurado por ninguém menos que Johann Sebastian Bach, o primeiro artista a tocar essa peça. Martim Lutero também pregou na Frauenkirch, não é à toa que a sua estátua está bem em frente à igreja. Além da Frauenkirch, Dresden tem outras atrações turísticas muito interessantes, como o Palácio Real de Dresden, a Opera House e o mural de Fürstenzug, a procissão dos príncipes, como é chamado, que é o maior painel de azulejos do mundo. Por sua localização geográfica, Dresden também atraiu os governantes, que viram dali uma ponte, um ponto de partida para o leste. Foi em Dresden que Napoleão Bonaparte, por exemplo, concentrou as suas tropas para invadir a Rússia. E foi também em Dresden que as tropas alemãs se aglomeraram, se prepararam para invadir a Rússia em 1941. No entanto, apesar dessa localização geográfica estratégica, a cidade não possuía nenhum alvo militar em potencial. Ali não haviam fábricas, não haviam quartéis. O máximo que poderia ser usado como alvo num eventual ataque seria o entroncamento ferroviário que partia para o leste daquela cidade. Com isso, a população se sentia um tanto quanto tranquila. Ela não havia sido atacada até o final de 1944. E corria entre os locais a ideia de que Dresden não seria atacado pelos aliados porque os ingleses adoravam passar as férias na cidade antes da Segunda Guerra, o que é um fato. Mas, no entanto, Dresden estava no alvo do comando de bombardeiros de Londres. Noite de terça-feira de carnaval, fevereiro de 1945, quase no final da Segunda Guerra, com as tropas alemãs sendo obrigadas a recuar diante da ofensiva dos aliados, especialmente dos soviéticos, não havia ambiente para se festejar na cidade, às margens do rio Elba. Mesmo assim, o rádio transmitia músicas e amenidades. De repente, as sirenes de alarme de Dresden soaram, e poucos minutos depois, a cidade se transformava numa enorme fogueira. Nunca o termo quarta-feira de cinzas definiria tão bem o dia seguinte em Dresden. Cinzas e escombros. Era tudo que restara de uma das mais belas cidades da Europa. Em apenas uma noite, os bombardeiros americanos e britânicos deixaram rastro de destruição, dezenas de milhares de mortos e 15 quilômetros quadrados de patrimônio histórico e cultural transformados em montes de entulho. O bombardeio de Dresden é um tanto quanto polêmico. Os britânicos e os americanos são acusados de terem cometido um crime que jamais foi a um tribunal para julgamento como crime de guerra. No entanto, os números assustam. Mas o bombardeio de Dresden foi apenas mais uma missão na sistemática destruição das cidades alemãs imposta pelos aliados, principalmente a partir de 1943.
O bombardeio das cidades alemãs na Segunda Guerra, durante 5 anos, não tem paralelo na história. Junto com a fuga e a deportação das populações que habitavam a região ocidental do Reich, foi a maior catástrofe ocorrida em solo alemão desde a Guerra dos 30 anos. Mais de 1000 cidades e aldeias foram bombardeadas. Cerca de 1 milhão de toneladas de munição explosiva e incendiária foi lançado sobre 30 milhões de civis, sobretudo mulheres, crianças e idosos, causando mais de 500 mil vítimas e a perda irreparável do patrimônio cultivado pelas cidades alemãs desde a Idade Média. Esse ataque sistemático foi uma reação, obviamente, à blitz que os alemães fizeram sobre cidades europeias como Roterdã, Londres e tantas outras. O que, no entanto, não apaga o que foi feito contra a população de Dresden. Como a história é escrita por quem vence as guerras, essa é uma das páginas da história que ainda precisa ser estudada, debatida, principalmente para que não aconteça novamente. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Esse ataque a cidades e quarteirões civis deveria abreviar a guerra, por incidir sobre a vontade de lutar. E essa estratégia foi chamada de bombardeio moral. Civis não constituem alvos militares, mas quando fabricam material militar e residem nas proximidades das áreas de produção, o enfoque é outro. Na guerra entre nações industrializadas, toda a indústria é bélica. Quem mora e trabalha ao seu redor também participa da guerra, produzindo armas e consciências bélicas. O bombardeio estratégico considera que as áreas ocupadas por essas fontes de poderio bélico constituem campos de batalha recuados. Entre 1940 e 1943, desenvolveu-se a ideia da aniquilação de espaços terrestres a partir do ar, assim eliminando os meios e a vontade necessários à continuidade da guerra. Mas essa ideia, essa justificativa não passou de uma ilusão. O território alemão teve que ser conquistado metro a metro pelas tropas terrestres. Então o bombardeio praticamente serviu, além de diminuir o potencial industrial da Alemanha, serviu apenas para ceifar vidas inocentes. E o ataque a Dresden é simplesmente a síntese disso tudo, um ataque inútil, desnecessário, quando a guerra já se aproximava do final. Em 1945, no dia 13 de fevereiro, aconteceu o primeiro ataque, quando 245 Lancasters, que são bombardeiros da 5ª Frota Britânica, decolaram em direção à cidade à beira do rio Elba. A cidade então contava com 630 mil habitantes e ainda abrigava um grande número de centenas de milhares de refugiados. Há uma polêmica sobre o número final de pessoas que foram vitimadas em Dresden por esses ataques, tanto os britânicos, que aconteceram a partir da noite do 13 de fevereiro, e durante o dia a cidade continuou a ser bombardeada pelos bombardeiros americanos. O número final de pessoas mortas em Dresden fica em torno de 30 a 35 mil pessoas, de acordo com o estudo que é apresentado. Mas estudos mostram também que os refugiados que estavam temporariamente abrigados ao redor de Dresden ou dentro da cidade não foram contabilizados, e esse número pode subir para mais de 100 mil pessoas vitimadas nesse ataque. A verdade exata ainda é motivo de polêmica. O fato é que Dresden não exercia nenhuma atração econômica ou estratégica para merecer um bombardeio desse porte, pois a guerra já estava próxima do seu final e o desfecho já era previsível no início de 1945. No entanto, na noite do 13 de fevereiro, às 21h39, as sirenes antiaéreas soaram na cidade. Cerca de 3 mil bombas explosivas de alta capacidade e 650 mil bombas incendiárias choveram sobre a Florença do Elba. Tudo isso em apenas 23 minutos. O centro da cidade virou um mar de chamas. O brilho era tão intenso que pilotos britânicos relataram que a 300 quilômetros de distância e a 6.700 metros de altitude era possível ver Dresden em chamas. O calor atingiu temperaturas tão altas, cerca de 1000 graus centígrados, que era capaz de derreter o vidro das janelas. 2 ondas de ataques noturnos britânicos e uma subsequente onda de bombardeiros diurnos americanos arrasaram cerca de 15 quilômetros quadrados da cidade.
Em seu livro O Incêndio, de Jörg Frederick, livro lançado no Brasil pela editora Record, o autor explica a sistemática do bombardeio. O que os britânicos e os americanos faziam, o que eles desenvolveram como técnica de ataque às cidades. Eles dividiam as esquadrilhas de aviões em setores. A primeira leva lança bombas de concussão, de impacto, e elas abrem crateras nas ruas, cortando todo o sistema hidráulico da cidade e provocando, obviamente, muitos danos. Misturado com essas bombas de concussão, os britânicos e os americanos também jogavam pequenas bombas incendiárias de fósforo, e ao atingir o solo e as casas, as residências, elas iniciavam pequenos focos de incêndio. E aí você tem as cidades centenárias, quase que milenares alemãs, com o seu centro todo construído de madeira, aonde as ruas estreitas canalizam a corrente de ar. Então os focos de incêndios provocados por esses bastões incendiários rapidamente se espalhavam, e aí o fogo tomava conta da cidade. Misturados com essas bombas, eram lançadas também outras bombas com dispositivos de tempo, com temporizadores, para explodir 15, 20, 30 minutos após os incêndios começarem, porque aí os bombeiros estariam, as pessoas estariam tentando apagar os incêndios, e essas bombas de fragmentação então seriam detonadas, causando mais mortes ainda entre a população da cidade-alvo. Realmente uma técnica industrial e perversa de aniquilar pessoas. Até então, a outrora cidade residencial dos príncipes saxões só conhecia os horrores da guerra através de relatos de soldados e refugiados alemães, que fugiam da ofensiva soviética no leste e acreditavam terem encontrado em Dresden um local seguro. Quase nada do centro histórico de Dresden sobreviveu. Do conjunto Zwinger, da ópera Semperoper, da galeria de artes do teatro Schauspielhaus, assim como a Frauenkirche e as obras do mestre barroco George Barr, que com sua cúpula de pedra se sobressaía na silhueta da cidade, tudo foi destruído. Quando as bombas caíram sobre Dresden, o Exército Vermelho, comandado pelo general Zhukov, o general russo, estava a apenas 85 quilômetros da cidade. No entanto, o comandante dos bombardeios britânicos, chamado de Bomber Harris, afirmou, após a Segunda Guerra Mundial, que não se arrependia de ter ordenado essa ação em Dresden e que, se fosse necessário, ele faria novamente. Hoje, Bomber Harris tem uma estátua em Londres, mas até hoje suas ações são polêmicas e são muito questionadas pelos próprios ingleses. Dresden ainda seria atacada mais 3 vezes até o final da guerra. Após o armistício, Dresden ficou no setor oriental, ou seja, na Alemanha Oriental, e passou a fazer parte da União Soviética, da Alemanha Oriental, que fazia parte da União Soviética. Foram os soviéticos que lideraram então a reconstrução de Dresden. Após a guerra, o líder comunista Walter Ulbricht sonhava em fazer de Dresden uma cidade modelo do urbanismo socialista, com avenidas largas e lugar para grandes manifestações públicas. No entanto, historiadores, urbanistas e defensores do patrimônio cultural se opuseram, pois desejavam a reconstrução da cidade barroca, o que em parte foi conseguido. Ao menos os principais prédios do centro antigo e que compunham a famosa silhueta da cidade, hoje estão novamente de pé. Em agosto de 1945 já havia começado a reconstrução dos prédios antigos, como o conjunto Zwinger, o teatro Schauspielhaus e também a Semperoper, a ópera. Mas a igreja Frauenkirche, o ponto principal de Dresden, porém precisou esperar. Em um período em que muitas igrejas eram demolidas pelos comunistas na Alemanha Oriental para dar lugar a outros prédios, o monte de 13 metros de altura e 22 mil metros cúbicos de entulho e as 2 colunas da igreja que permaneciam de pé foram ao menos mantidos intocados. E com o fim do regime comunista e a reunificação da Alemanha, uma fundação recolheu donativos para reerguer a igreja. E desde então, a esplendorosa construção barroca renasceu, pedra por pedra. A Frauenkirche foi oficialmente reaberta em 30 de outubro de 2005, após 13 anos de reconstrução.
Eu estive em Dresden por 2 vezes. A cidade é muito bonita. A cidade foi totalmente reconstruída e o centro antigo parece realmente daquelas cidades preservadas que a gente encontra por toda a Europa. A igreja Frauenkirche está esplendorosa e caminhar pelas ruas de Dresden é muito agradável. No entanto, sempre tem um ar de tristeza, principalmente quando você caminha às margens do rio Elba e olha para a única ponte da época que sobreviveu intacta, e é inevitável que venha à sua mente as cenas de horrores que aquela ponte e o rio Elba testemunharam durante os ataques a Dresden. Em Dresden, por incrível que pareça, existe um museu militar, que eu tive a oportunidade também de visitar. É um museu militar dedicado à paz, mas no entanto ali estão expostas muitas armas, o que reflete um pouco desse espírito bélico germânico. Os alemães valorizam muito a arte militar e você encontra desde blindados já na entrada, como um acervo que conta a história das guerras na Alemanha. Como você sabe, eu já disse aqui também, o bombardeio de Dresden é um assunto extremamente polêmico. Então eu recomendo a vocês que procurem saber mais. Aqui a gente está apenas fazendo uma análise a partir do que pudemos testemunhar. Uma dica para quem quiser saber mais é o livro Dresden, de Frederick Taylor, o livro lançado pela editora Record e que é facilmente encontrado nas livrarias, nos sites de venda de livros, e você terá uma leitura, um mergulho na história de Dresden e principalmente na história do ataque a Dresden. Outro livro que eu já falei aqui no programa, mas vou repetir, é O Incêndio, que fala não só de Dresden, mas do bombardeio de maneira sistemática que caiu sobre a Alemanha, principalmente no final da Segunda Guerra. Existe um documentário no YouTube sobre o bombardeio de Dresden, sem narração, apenas imagens e música, e ele é bem chocante, traz fotos e imagens do bombardeio de Dresden e principalmente dos efeitos do bombardeio nos dias seguintes. Eu vou deixar o link na descrição do programa, se você quiser ver esse documentário sobre os efeitos do bombardeio de Dresden. Mas já aviso, as cenas são muito fortes, então se você não tem estômago para ver cenas fortes, não assista o vídeo, deixa o link lá quietinho. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido interessante. É o tipo de programa que nos faz raciocinar sobre a estupidez da guerra. Como a gente tem aqui um canal que fala sobre guerra, sobre filmes de guerra, de vez em quando é bom a gente refletir um pouquinho, que você pode gostar da história militar, das guerras, mas a guerra em si é algo que ninguém quer ver. E se você ainda não está inscrito no Viagem na História, por favor, se inscreva. A gente sempre está trazendo assuntos interessantes aqui sobre história militar. Então se inscreva, dê um like no programa, curta, compartilhe, comente. Eu adoro ler seus comentários e até a próxima.